Um bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz. Vamos dar início à reunião nossa de estudos. Vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo mal, hoje e agora. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no Livro dos Espíritos, primeira obra básica da codificação da doutrina, onde Allan Kardec, através de perguntas e respostas dadas pelos espíritos de um grau mais alto que nós, vem responder muitas questões cotidianas, inclusive. Eu vou fazer a releitura da última questão, mas a última questão ela tem um comentário de Kardec. O comentário de Kardec, por si só, eu não vou estar lendo. Eu vou ler mesmo a resposta dos espíritos perante a indagação, a questionamento de Allan Kardec. E só para a gente remontar, né, da onde nós estamos, da onde nós estávamos estudando e por onde nós estamos partindo hoje. Tá? A lição é a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. E a última questão lida foi a de 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Olha que interessante, né? Porque nós, de um certo modo, nós já temos algumas provas que não são trazidas, e aqui é importante falar que o Livro dos Espíritos é 1857, e de lá para cá, cada vez mais, tivemos comprovações através de cartas psicografadas, através de psicofonias, através de qualquer outro meio de ação mediúnica que os espíritos vêm nos informando, né? Então, isso aumentou muito mais, né? Então, não tem esta prova pelas comunicações que obtemos. Se não estiverdes cegos, vereis. E se não estiverdes surdos, ouvireis. Pois, frequentemente, uma voz fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Tantas vezes tratados como anjo da guarda, espírito protetor, mentor, mas também, por vezes, muitos incrédulos vêm falar a respeito de isso que eu fiz não foi culpa minha, não. Alguém me atentou, algum espírito veio me atentar, ou, né, enfim. Então, sempre, até mesmo os incrédulos, utilizam-se desse recurso, porque eles mal sabem, mas eles já conhecem, né? Até de vidas pretéritas, até pelas passagens pelo mundo espiritual. Então, isso vem intrínseco dentro do seu subconsciente, né? Então, Ô, essa... Rangel, Oi. engraçado é que quando a gente faz coisa boa, a gente não fala que foi influência dos espíritos, né? É Não, só mas... quando a gente faz coisa ruim. Fabiano, e o orgulho e o egoísmo, né? O orgulho, o egoísmo e a vaidade, né? Nos faz cegarmos perante tudo isso, né? O que é bom é eu que eu faço. O que é ruim é alguém que me influenciou. E é isso. É isso que você falou mesmo. Nós não atribuímos, né? Sendo que boa parte das boas ações praticadas por nós, pelos bons pensamentos, né? Que temos, e pelas ideias baseadas na bondade e no amor, ela vem, em boa parte das vezes, por intuições da espiritualidade maior. Mas
eu continuo achando que é eu que sou o responsável, porque, e muitas das vezes, né, Fabiana? Eu sou muito bom, eu pensei nessa solução aqui. Mal ele sabe das boas intuições que o rodeia. Então, essa é a questão que foi lida no último estudo, a última pergunta e resposta, estudada há 2 semanas atrás, nos nossos encontros aqui. Agora, é a pergunta 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Olha só, hein? Em que sentido se deve entender a vida eterna? Porque, e aí é legal, porque a gente pode fazer vários links com crenças que nós temos aqui no planeta. Como que a vida é eterna se ela cessa no túmulo? Né? Esse é um primeiro ponto de algumas crenças. Outras crenças pensam até realmente que, cessa no túmulo, mas o espírito ficará adormecido até o retorno do Messias, no caso Jesus. Né? Outras crenças diz que ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, ou eu vou passar, ou ter uma passagem pelo purgatório. Então vamos raciocinar. Aqueles que acham que a vida cessa no túmulo, esses sim estão completamente equivocados. Esses estão totalmente. O não compreender a continuidade é uma cegueira, pode-se assim dizer. Ou para aqueles que acreditam já que depois que falece o corpo físico, que vai ficar adormecido até retornar novamente, ou até aqueles que acreditam que tem um inferno, um céu e um purgatório, ou qualquer outra crença, este já compreende a continuidade da vida espiritual, mesmo que talvez não pegando pelas linhas certas, mas ele compreende que continua alguma coisa, que não acaba, que não cessa, que continua. Então, esses já estão num caminho muito mais correto, já compreende. Porque o espírito é eterno. A partir do momento da sua criação, simples e ignorante, ali, por todo e sempre, nós temos a eternidade. O espírito ele não vai cessar. Ele não finaliza. Ele não se conclui. Vamos dizer assim, e depois não existe mais. Ele continuará existindo. O espírito é eterno. Dentro do que nós estudamos e o que é realmente, eu não vou falar nem da questão do que nós acreditamos. Porque o acreditar, ele se baseia em pontos de vista. Os espíritos e todos os seus missionários e profetas que passaram por nós, comprova-se que a vida é eterna e que nós temos, sim, passagens temporárias, por exemplo, aqui no planeta Terra, para passarmos por situações de aprendizado, passarmos por situações onde nós buscamos a cura espiritual, no nosso caso, planeta Terra, passamos pelas provas e expiações, para sim, seguir em frente, seguir evoluindo, principalmente moralmente. Então, o espírito é eterno. Então, quando a pergunta nos traz que em que sentido se deve entender a vida eterna? Em que sentido se deve entender a vida eterna? Resposta: é a vida do espírito que é eterna. É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma
retorna à vida eterna, ou pode-se dizer, né, também, né, baseando-se aqui, quando o nosso corpo, esse instrumento que nos é oferecido para reencarnarmos e passarmos por condições e situações para melhorar o nosso estado espiritual quando desencarnamos, ou seja, aquela instrumentação que nós tínhamos naquele momento, pelo fluido vital já desgastado, não é necessário, ou não também, né? Mas já não é necessário mais aquela ferramenta, retornamos para a pátria espiritual. Na onde fica a pátria espiritual? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Inclusive, temos relatos de irmãos que nos trazem, né? Irmãos desencarnados que nos trazem, que têm espíritos que residem, mesmo que transitoriamente, no centro do planeta Terra. Então, na onde fica a pátria espiritual? Na onde fica o plano espiritual? Fica em todos os lugares circunscritos no universo. Inclusive, por vezes, espíritos encarnados ainda continuam transitando entre os encarnados aqui na Terra, influenciando, agindo, até mesmo, dependendo da captação de fluido, movimentando objetos aí. Né? Então, para vocês verem que o plano espiritual está em qualquer lugar, circunscrito no universo, e o espírito, ele é que tem a vida eterna. A roupagem, que é o corpo, nós passamos de tempos em tempos trocando ele. Tá? Só que tem o 153A. Não seria mais exato chamar vida eterna dos espíritos puros, que, tendo atingido o grau de perfeição, não tem mais provas a sofrer? Então, Allan Kardec, ele faz a indagação, tipo assim, ó, o espírito que ele já passou por todas as etapas, ele tem a plenitude da evolução. E que, na teoria, na concepção que Kardec passa aqui, é tipo assim, que ele não precisa fazer mais nada, né? Não precisa fazer mais nada. Já fez o que tinha que fazer, passou pelas provas que tinha que passar, né, e tudo mais, chegou ali, agora é curtir a vida eterna, né? E aí vamos ver a resposta dos espíritos. Essa é a felicidade eterna. É legal, né? Não é eles que têm a vida eterna, não. Essa que você está falando aí, Kardec, é a felicidade eterna. Eles já chegaram no ponto mais alto, né? Dos, dos celestes, né? Dos mundos celestes, da realidade deles, né? Que o máximo de evolução que eles poderiam ter. E aí sim, eles chegaram no ponto de ter a felicidade eterna. Mas não é essa felicidade mundana nossa aqui, não, entendeu? Não é a felicidade do gol do Corinthians, não. Não é essa felicidade de um passeio que de repente a gente passa. Não, não é essa felicidade. É a felicidade eterna, essa felicidade celeste, ela é muito mais sutil, muito mais. É exato falar que, por exemplo, nós falarmos que Jesus Cristo tem a felicidade eterna. E olha, na encarnação que ele teve conosco, o que ele passou. Mas ele tem a felicidade eterna. Então, ó, essa é a felicidade eterna. Mas tudo isso é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Bom, aí os espíritos foi daquele jeito, aquela sutileza, né? Ó, nós estamos usando aqui palavras. Se você usar determinadas palavras e compreender realmente o verdadeiro sentido, então tá tudo bem. Tá tudo certo. E aqui, nessa questão, encerra a lição, a alma após a morte, sua individualidade e vida eterna.
Pois agora começaremos separação da alma do corpo. Separação da alma e do corpo. É algo que nos dá medo. Eu acho que um dos maiores medos por esse momento transitório que nós passamos na Terra é se na hora do nosso falecimento, na hora do nosso desencarne, se vai doer, como que vai acontecer, qual que vai ser o meio por onde nós vamos passar por isso, se eu vou estar internado. Então isso, nós estamos falando de humanidade. Existe alguns medos. E é óbvio que até nós, espíritas, ficamos um pouco precavidos com isso também, né? Até porque nós não sabemos exatamente dos nossos tratados e dos nossos planejamentos antes da encarnação. Mas nessa lição aqui, a separação da alma do corpo, ela vai nos trazer bastante respostas perante a todas essas indagações. Vamos ver a pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Vejam bem que é a primeira pergunta da lição de Kardec. Ela é dolorosa, né? E assim, como que vai acontecer? Né? Como que vai acontecer? É importante falar que o espírito, ele carrega com ele, o espírito carrega com ele algumas marcas, se a gente não tiver principalmente vigilante, mas algumas marcas que nós deixamos no corpo aqui na última encarnação, por exemplo. Né? Ao ponto que, vamos lá, vamos para relatos, algo que nós já comentamos em estudos, mas Chico Xavier e o Marilyn Monroe lá no túmulo dela. Quer dizer, o espírito não estava conseguindo se desvincular da vida terrena e tampouco do corpo. E nós sabemos, né, através de leituras e tudo, o maior destaque da Marilyn Monroe era a beleza física dela. Era a beleza física dela. Então, isso para nós, até nós estávamos comentando agora mesmo, né, Fabiano, que a gente estava tratando até dessa questão, né, do orgulho, da vaidade, olha a vaidade, né, a vaidade, o egoísmo, o quanto que isso faz nos prender, por exemplo, no nosso próprio corpo aqui ainda. Nós estamos citando um caso de uma pessoa que fora em vida famosa, né? Mas prestemos bem atenção. Isso é um caso meio, são casos meio que cíclicos. Eles acontecem constantemente. Constantemente. O espírito ainda está arraigado no corpo. Tanto que aquela vez, né, Fabiana, a gente até comentou a respeito dos pomos brinques, inclusive, né? Que, por vezes, colocava fogo nos corpos, né? Que haviam sido, né, desencarnados, e pode ter partido dali, inclusive, e bem provável, a questão do queimar no mármore do inferno, né? Porque o espírito ainda sentia reflexos daquele corpo que já havia passado já, mas ainda sentia. Tanto que existe toda uma temática até dentro da doutrina espírita, né? De estudos voltados até para a questão de cremar o corpo, né? Nada de proibição, nada de nada. É apenas estudos de vamos dizer assim, de conhecimento, né? Então, olha só, é importante
nós compreendermos todos esses fatos, né, para realmente evoluir. Evoluir. Então, para esse caso do espírito que está muito arraigado ali no corpo, e o corpo decompondo, o espírito também, isso faz com ele passar por um momento de sofrimento, o espírito. Então, isso está muito ligado ao grau evolutivo dele também. As condições que ele tem, os sentimentos que eles carregam, né? Então, olha só, né? É muito sutil essa conversa. É óbvio que os espíritos aqui eles vão vir falando que a separação da alma do corpo, isso não dói. Isso não dói. Né? Separação da alma do corpo não dói. Né? Mas nós temos tantas outras dores. Né? Vamos ver a resposta dos espíritos para Kardec. A separação da alma do corpo é doloroso? Não. Pronto, o espírito já falou. Não, não é doloroso. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Quer dizer, então, no momento da transição do mundo corporal para o mundo espiritual, o espírito não vai sentir nada no processo. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Olha só como a espiritualidade trata. Nós encarnados, tendo que passar por algumas condições aqui na Terra, por exemplo, é como se fosse um exílio. É como se o espírito realmente ficasse preso ao corpo, mas se há necessário fazer isso para nós continuarmos evoluindo, para nós continuarmos tendo os relacionamentos que, se fosse por antipatia, fazer simpatia de novo, se for por ódio, que faça brotar o amor, né? Mas é sempre importante ressaltar que o espírito, ele vive independente do corpo. Independente do corpo. Tanto que nós aqui, já em várias encarnações, já mudamos de roupas, que é o corpo, várias vezes. Comentário de Kardec. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência de idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Como que se opera a separação da alma do corpo? Então, Kardec, ele quer chegar no ponto aqui da engenharia divina. O que acontece ali? Qual que é a movimentação? Como que funciona? Qual que são os trabalhos que ocorrem para que isso aconteça? Resposta. Os liames, ou seja, os ligamentos, né, que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. Lembra que nós passamos por um estudo? Nós estávamos falando do corpo material, nós estamos falando do espírito, que é uma flama, né, uma centelha, mas lembra que nós citamos e estudamos a respeito do perispírito, que é o corpo espiritual, que é um corpo plasmático. Esse corpo perispiritual, no momento do rompimento, e aí a gente já há muito tempo estuda isso, né, dentro da doutrina, nós temos um cordão, né, plasmático também, que faz nós ficarmos junto ao nosso corpo enquanto encarnado. Então, é essa ligação, esse liame aqui citado, que nos deixa aí dentro do nosso corpo, com as vitalidades que tem e tudo mais, nos deixam aqui ligados, tá? E aí, a resposta dos espíritos agora, como que se opera, né, esse desligamento, é os liames que o retinham sendo rompidos. Ela se desprende, ou seja, o espírito se desprende, o corpo ficou para trás, o corpo vai voltar, né, para ser
substâncias da Terra, né? E nós, o espírito, continua vivo, eterno, seguindo em frente, voltando para a parte espiritual, procurando aprender mais a parte espiritual, procurando rever as ações feitas na última encarnação e procurando melhorar cada vez mais, trabalhando e estudando para se preparar para uma nova oportunidade, uma nova encarnação, para fazer diferente o que tem havido feito errado, para ter novas chances de ser melhor como humano, para ser melhor como espírito, para ser melhor como coração, né? Então é isso. E prossigamos na eternidade espiritual. 155A. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte. Então, a primeira questão é tipo assim, ó, esse rompimento é instantâneo, é brusco, vai ser agora. Será que ele não é pouco a pouco? Né? Olha, considerando-se, principalmente, que tem muito a ver com o nosso fluido vital, e, claro, com cada condição de espírito, né, pessoal? Por exemplo, um acidente automobilístico, o rompimento é brusco. Se caso o desencarne ocorre no momento do acidente, né? Então, é brusco. Então, nós temos várias condições nesse processo. Aqueles que já estão com a energia vital chegando ao fim, esse desprendimento vai se dando pouco a pouco. Tanto que é possível, e isso eu acho que é uma conversa de todo mundo, é tipo assim, nossa, aquela pessoa, ela está acamada e ela já está começando a ver coisa, né? E, normalmente, nós estamos falando na linguagem do mundo, tá? Nós aqui que já temos, né, essa percepção da verdade, nós sabemos que muitas vezes nesse desligamento você já começa a enxergar irmãos espirituais ao seu redor, inclusive para auxiliá-lo. Ou não. Ou tem alguém realmente esperando para algum acerto. Nós temos que falar tudo isso. Então, as pessoas começam, de repente, esse desligamento mais sutil, com a vitalidade, né, o fluido vital já se esgotando, aí vai mais devagar. E aí tem a segunda pergunta aqui, né? Tem uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte. Olha, dentro dos nossos planejamentos antes da encarnação, pode-se até tratar de uma linha divisória. Ó, se tudo correr bem dentro da encarnação que você terá, vai ser aqui, provavelmente, o seu desencarne. Tá? Mas vamos ver a resposta dos espíritos, que é neles que nós vamos nos basear. Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Eu compreendo que os espíritos estão tratando aqui de uma encarnação bem saudável, né? Uma encarnação que não vai ter nenhuma intempérie aí, ou até pode ter, mas que o fluido vital vai se deslocando pouco a pouco, né? Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames, estes se soltam e não se rompem mais. Temos um considerável comentário de Kardec aqui. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. Inclusive, já fizemos um estudo, agora mesmo já, a respeito desse corpo perispiritual. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente
com lentidão variável, segundo os indivíduos. Que é outro ponto que nós tratamos aqui. Isso reverbera muito a respeito da condição e do estado evolutivo do espírito, né? Então, olha só. Para uns, é bastante rápido. E pode-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo, naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e implica a existência no corpo de... demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até meses ou anos, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre na razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Então, é importante nós citarmos aqui o quanto que a nossa consciência desenvolvida ajuda nos processos. Isso tem muito a ver da maneira em que nós vivemos aqui enquanto encarnados. Por isso que é importante o vigiar e orar incessantemente, para que não cometamos equívocos e erros que já, de um certo modo, cometemos em outras passagens aqui, né? Então, reparem que tudo se refere à sua condição evolutiva, né? Então, ó, vamos seguir aqui. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento. Mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantâneo. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos e a afinidade que persiste, indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é, às vezes, muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. O espírito pode experimentar o horror da decomposição. Por hora também estudado por nós aqui mesmo, agora mesmo. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns o atentado contra a própria vida. Olha só, hein? Olha só como que funciona estes mecanismos. Por isso, nós, aqui, encarnados, temos que procurar, sem titubear, mas procurar o tempo inteiro melhorar. O tempo inteiro ser útil ao bem, à caridade, ao amor, aos desprendimentos, às renúncias, o despojar dos orgulhos, né? Olha só, e estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso, né? Então, vamos aproveitar o máximo o tempo que nós estivermos encarnados para podermos melhorarmos o máximo, termos uma utilidade divina, né? Então, seguir em frente dentro da eternidade, né? Então, é importantíssimo. Reparem que pelas respostas dos espíritos, nós temos tudo a ver com nossas condições de vida, mas de vida de viver, né? Aproveitemos essas oportunidades aí. É praticamente quando Jesus nos convida, pega a sua cruz, me siga.
Então, encarne novamente e me siga. Vamos segui-lo, vamos segui-lo, vamos nos esforçarmos. Vamos fazer jus aos ensinamentos do mestre e irmão nosso. Pergunta 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Importantíssimo, ó. A separação definitiva entre a alma e o corpo. Beleza. Pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica. É tipo assim, vamos supor que uma pessoa ela tem um mal súbito e que ali, né, essa separação definitiva entre a alma e o corpo está ocorrendo, se já não ocorreu. Mas a pergunta de Kardec é que se essa separação da alma do corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica. É tipo assim, ó, aquele espírito já desencarnou, mas ainda tem algumas ligações perispirituais com o corpo. É isso que Kardec ia falar. Pode falar, Fabiano. Aí eu acho que seria o que o pessoal designa como morte cerebral, né? Isso, bom, legal. É isso mesmo. Porque a morte cerebral, de certo modo, né, o cérebro, ele já não... Na contestação correta, né, da morte cerebral, o cérebro ele já não atua mais, né, no corpo, em boa parte do corpo, se não toda, né, que é naquele momento que se atesta que, ó, tá o corpo funcionando, mas já não tem nenhum sinal vital, né, sinal vital da lógica do cérebro e tudo mais. Boa menção, hein, Fabiano? Vamos fazer. Aí no caso aí o corpo só está funcionando porque os aparelhos em que ele está ligado estão fazendo ele funcionar, né? Então é uma coisa meio maquinal. Sim. Tanto é que quando a pessoa tem a morte cerebral, se desligar os aparelhos que ela está ligada, cessa tudo, né? Vai cessar porque a gente já não tem mais aqueles impulsos elétricos vindo do cérebro, né? Falando da física, né? E da biologia. E aí, óbvio, que vai ter uma falência múltipla dos órgãos e não vai conseguir mesmo. E aí, claro, é máquina, né? Enquanto está ligado ainda às máquinas e tudo mais, o corpo continua ainda operando, né? Porque ainda tem oxigênio ainda no corpo, né? Tendo oxigênio ainda se consegue ainda a corrente sanguínea, né? Tá ali ainda, porque o coração ainda, de um certo modo, tá ali batendo, né? Então, enfim, mas o cérebro já não atua. Automaticamente, quando desliga as máquinas, né? Realmente aí o corpo descompassa totalmente e aí realmente ele vai encerrar-se, né? E, inclusive, né, Fabiano, isso é uma das polêmicas humanas tão grandes, né? E até em termos de crença, que tipo assim, não, vamos deixar as máquinas ligadas, porque quem sabe, né, por um milagre de Deus, essa pessoa ela não retorna à vida e tudo mais. Lembrando que isso não é um estado de coma, nós estamos falando de um estado de morte cerebral, que é algo, né, muito mais não, é o complicado da história, né? E aí e as pessoas que não, aí já começam realmente pela fé que movem a procurar milagres, né? Um milagre e tudo mais, sem ao menos pensar que talvez o verdadeiro alívio é o espírito liberto, né? O verdadeiro alívio é o espírito liberto. Eu sei que é muito difícil compreender isso. Mas em algumas passagens, eu encarnado aqui na Terra, e tive, né, ou que tivemos de pessoas próximas, amadas, familiares nossos de desencarne, eu sempre tive com o coração muito, muito limpo na questão de deixar o espírito voar,
deixar o espírito sobressair. Aquele corpo não dava mais. O corpo não daria mais. Seria, por minha parte, claro que ninguém quer isso, né? O desencarne de uma pessoa e tudo mais, mas seria da minha parte muito egoísmo querer segurar o sofrimento de uma pessoa. Então, eu acho que nós temos que, de um certo modo, treinar e exercitar isso. Treinar e exercitar. Eu treino e exercito, né? Para não levar uma pancada maior do que já leva, né? Então, acho que isso é muito importante para a nossa vida, inclusive, compreendendo que o Espírito é eterno e o que ficou foi a roupa, né? O verdadeiro foi, que é o Espírito. Vamos fazer a leitura da resposta aqui, até baseando-se até mesmo na explicação que o Fabiano nos fez aqui, né? A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, às vezes. A alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. É isso, Fabiano. É isso, porque o espírito já foi, mas ainda aquele corpo ligado numa máquina continua a vida orgânica, mas já não tá mais ali, né? Já cessou. O homem não tem mais consciência de si mesmo. É isso aí, é tudo isso que você falou, Fabiano. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue. Tudo que nós comentamos aqui é isso. Pelas veias, e para isso não necessita da alma. Então o espírito já prosseguiu, já está talvez até sendo atendido pela alta espiritualidade, ou talvez ainda está transeuntes aí, né, nos nossos meios sociais, inclusive, mas tá ali. O corpo tá ali. A vida orgânica tá ali. O espírito não mais. O espírito não mais. Pergunta 157. 157. A alma... peraí. No momento da morte, a alma tem, às vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. Olha, no momento da morte, no momento da separação do corpo e o espírito, a alma tem, às vezes, uma aspiração ou um êxtase, né? Uma ansiedade, tudo ali embutido, né? Que lhe faz entrever um mundo para o qual o regresse. Ser meio assim, opa, peraí. Eu não quero ir. Eu não vou. Vou. Então vamos ver a resposta dos espíritos. A alma sente muitas vezes que se quebram os liames que aprendem ao corpo. E então emprega todos os seus esforços para os romper de uma vez. Mas eu volto a falar para vocês, pessoal, dentro disso ainda não fazendo. Isso depende muito da condição evolutiva nossa. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza, por antecipação, por estado de espírito. Que, inclusive, chega aquele ponto que nós comentamos anteriormente, aquele caso que a pessoa ela já está desencarnando mesmo, e que ela já começa a ver, de repente, até mesmo o mundo espiritual que o cerca, né? Então, isso serve também como um embasamento em cima da resposta mencionada aqui. Tá? Farei uma última pergunta do estudo de hoje, e ela é a de número 158. O exemplo, olha só, o exemplo da larva, que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente.
para renascer numa existência brilhante. E aí nós podemos citar vários itens, né, da lagarta, né, que aqui é o que está querendo retratar, né, da lagarta, de uma borboleta, né, inclusive, né, numa vida só, uma transformação tão grande, né. Pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e, por fim, de uma nova existência? Então, ele está querendo falar assim, a nossa vida é mais ou menos desse jeito, a gente vem na Terra, passa por tudo que tem que se passar, morre o corpo, vai para o túmulo e nasce novamente. É isso que Kardec está querendo mencionar aqui. Resposta dos espíritos. Uma pálida ideia. Olha aqui, uma pálida ideia. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre fazeis. Olha, legal, essa analogia que você está fazendo é legal, ali, né, da larva ou da lagarta se transformar em um outro bicho, né, numa borboleta e tudo mais, mas não compete fielmente ao que acontece conosco. Por quê? Porque nós somos espíritos encarnados e depois do desencarne, somos espíritos na verdadeira vida. Então, nós continuamos praticamente o mesmo. Só deixamos para trás a ferramenta principal para o nosso estado de evolução, que é o corpo humano. A próxima questão, daqui 2 semanas, é a de número 159. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o encerramento, pedindo novamente para aqueles irmãos que estão passando por sofrimentos aqui no planeta, seja pelas dores, pelas doenças, enfermidades, provações de todos os tipos, que eles possam ser amparados, acolhidos pelas espiritualidades, que eles também aceitam e se sintonizem com esse auxílio que vem do mais alto, que essa prece também seja elevada para os nossos irmãos que estão na erraticidade, estão no plano espiritual, sejam eles ainda desconhecedores do desencarne, sejam aqueles irmãos que estão passando por momentos de dor no plano espiritual, que estão nos hospitais espirituais, e seja também elevado para a grande gleba espiritual que tanto nos auxilie na manutenção e no desenvolvimento da nossa moralidade. Vamos encerrar? Fabiano, você faz a prece de encerramento? Faço sim, Angel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Patrick, Viviane, Tivanete, tia Marlene, a Fabiana que esteve conosco, a todos os nossos amigos que nos acompanham no canal do YouTube. Obrigado, Mirella, Vitória, Rafaela. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, que ela possa ser mais leve, que ela possa ter o ar mais límpido, e prossigamos. Prossigamos na nossa melhoria espiritual, prossigamos na nossa vida eterna, para cada vez mais sermos melhor do que fomos ontem. Ficamos por aqui. Se Deus quiser, semana que vem estamos aqui novamente.
Bom domingo para todo mundo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus assim permitir. Que assim seja, Fabiano.